Imagine ser a pessoa mais procurada pelo estádio com a reputação completamente destruída por calúnias e sendo caçada dia e noite. Uma situação desesperadora, com certeza. Exato. E no meio desse desespero todo, a sua principal linha de defesa é: acredite se quiser desejar a própria morte caso seja culpado. O que é uma atitude impensável para os nossos dias, né? Totalmente impensável. E é exatamente a mecânica desse tipo de pensamento que a gente vai destrinchar hoje. Mas antes de mais nada, olá para quem está nos acompanhando. Que uma bênção divina alcance o dia de cada um e ilumine toda essa semana que se inicia. Uma excelente semana a todos e é maravilhoso estar aqui para mais esta conversa. Olha, o nosso material de estudo hoje carrega um peso emocional e histórico, assim, formidável. É um privilégio enorme ter a companhia de quem nos ouve para mais este mergulho profundo. Como você disse, estamos lidando com um texto milenar, mas que ecoa ansiedades incrivelmente modernas. E para estruturar essa nossa investigação detalhada do Salmo 7, trouxemos para a mesa duas fontes muito robustas. Isso mesmo. A gente tem as ricas notas teológicas da Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, a nossa conhecida NAA. E também o denso comentário bíblico escrito pelo acadêmico Alan P. Ross. O nosso objetivo hoje não é só ler um poema antigo de forma passiva, sabe? É entender a engenharia por trás da coisa toda, né? Exatamente. Queremos explorar como esse lamento que foi forjado sob uma pressão psicológica absurda funciona, na verdade, como um guia mestre. Tipo um manual prático mesmo. Isso. Um manual sobre como a mente e o espírito humano podem lidar com acusações falsas, com a destruição de reputação e aquele anseio visceral por justiça. Mas para a gente compreender a intensidade dessa defesa elaborada pelo autor, que é o rei Davi, a gente precisa recuar um pouquinho. Sim, é fundamental olhar para a gravidade da ameaça que originou esse texto. A pesquisa histórica que a gente lê no comentário de Ross ajuda muito a montar esse palco. Porque não estamos falando de um desentendimento de vizinhos, certo? Longe disso. Não era uma fofoca local. O texto nasce numa atmosfera de vida ou morte, de traição e de perseguição estatal. O próprio título do Salmo já nos dá uma pista, né? Ele menciona um tal de Cuxi benjamita. Só que esse Cuxi é um personagem quase fantasma na narrativa, não é? A gente não vê ele nos grandes épicos de Davi e outros livros. É verdade, ele mal aparece. Então, por que um incidente tão obscuro assim gerou uma poesia tão intensa e, vamos ser sinceros, tão dramática? Essa é a grande questão. E o comentário de Ross aponta que esse Cuxi é de fato um indivíduo que a história não registrou com muitos detalhes. Mas o detalhe crucial está no sobrenome dele, digamos assim. O benjamita? Exato, a tribo de Benjamim. Era a exata mesma tribo do rei Saul. O consenso histórico é que esse salmo foi composto durante aquele período sombrio em que Davi era um fugitivo. Quando ele estava sendo caçado implacavelmente pelo exército, né? Isso. E sofrendo campanhas pesadas de difamação. O Cuxi provavelmente era um dos oficiais de Saul espalhando calúnias bem venenosas para justificar a execução de Davi. Nossa! E isso nos leva à classificação técnica desse texto, que as fontes chamam de Shigayon. Shigayon. É um termo forte. Carrega uma sonoridade pesada. Como as nossas fontes definem a mecânica desse gênero literário? Olha, um Shigayon não é um poema polido. Não é algo escrito com calma, tomando um chá num escritório, sabe? Claro, não tem nada de sereno nisso. Nada. O Ross define como uma canção errática. É um poema escrito e entoado com sentimentos extremamente intensos. É emoção crua. O ritmo acompanha a adrenalina do momento. Exatamente. É o estado de espírito de alguém em fuga. E logo nos versículos 1 e 2, Davi clama por segurança usando aquela imagem fortíssima do leão. Ele diz que se Deus não o resgatar, ninguém vai poder ajudar. Isso. Ele fala que o inimigo vai arrebatá-lo e despedaçá-lo como um leão faz com a presa, arrastando por um lugar onde não tem livramento. Sabe que a imagem de ser despedaçado por um leão costuma ser lida de um jeito muito literal, né? Apenas como um perigo físico. Sim. Mas se a gente trouxer a lógica desse Shigayon para as pressões que as pessoas vivem hoje, essa metáfora me parece incrivelmente precisa para a destruição de reputações. Com certeza. Faz muito sentido.
Pense na sensação de pânico de alguém sofrendo uma campanha de difamação no ambiente de trabalho, ou sendo alvo de falsas acusações espalhadas por uma comunidade inteira. É aterrorizante. A pessoa sente que a identidade dela, a carreira, a própria vida estão sendo arrancadas pedaço por pedaço, devoradas por palavras, sabe? É uma caçada cruel. Onde a calúnia atua exatamente como as presas de um leão. A calúnia tem esse poder de desmembramento social e psicológico mesmo. Sim. E as notas da Nadi sublinham muito essa perspectiva. O Salmo serve como um instrumento pelo qual aqueles que são injustamente criticados podem processar essa dor enorme e clamar por socorro. Porque Davi tinha plena consciência de que estava lidando com forças muito maiores do que ele, né? Exato. Uma calúnia promovida pelo Estado por figuras influentes como Cushi criava uma rede da qual era impossível escapar sozinho. Havia uma dependência absoluta de uma intervenção externa. E é exatamente por causa dessa vulnerabilidade extrema que a atitude de Davi nos versículos seguintes, do 3 ao 5, soa tão contraintuitiva para a gente. Ah, sim! A reação dele é surpreendente. Porque, vamos pensar bem, quando alguém está sendo devorado publicamente, qual é o instinto humano básico? Atacar de volta. Atacar de volta com a mesma ferocidade. Ou, no mínimo, levantar uma barreira defensiva, negar tudo freneticamente. Mas ele não faz nada disso. Não, ele não contrata advogados, nem tenta espalhar uma contranarrativa. Ele opta por abrir a própria vida para uma auditoria completa. Um juramento radical de inocência que convida à própria aniquilação dele. É uma mudança de postura que rompe qualquer expectativa. Em vez de pegar uma espada para tentar cortar a língua do caluniador, ele elabora essa alegação solene. É um juramento em formato de automaldição, né? Isso, um mecanismo jurídico bem comum no Antigo Oriente Próximo, mas que ele eleva a um nível espiritual absurdo. Ele afirma que se cometeu a injustiça da qual é acusado... Se ele pagou com o mal a quem estava em paz com ele... Exatamente. Se ele fez isso, então ele aceita que o inimigo o alcance e o mate. É como se ele criasse um contrato inteligente, um smart contract inquebrável, onde as cláusulas da própria destruição estão programadas para serem executadas automaticamente se ele for o culpado. Uma ótima analogia. Mas as palavras que ele usa chamam muita atenção. Ele diz, pisotear no chão a minha vida e reduzir a pó a minha glória. O que exatamente isso significa no contexto da época? O comentário do Rosa é super meticuloso nessa parte. Ele analisa essa expressão reduzir a pó ou dormir no pó em algumas traduções. E não é só uma metáfora, certo? De jeito nenhum. Para o leitor antigo, isso não era sobre perder o prestígio ou ficar com a autoestima esmagada. Era uma referência inconfundível à morte física e ao sepultamento. Caramba. Rosa esclarece que não se trata de descrever uma existência inconsciente depois da morte, mas o fato biológico e brutal de estar morto, enterrado, reduzido à terra mesmo. Ou seja, ele coloca o próprio corpo como fiador da integridade dele. Exato. O que levanta um questionamento inevitável, concorda? Isso não é um risco gigantesco? Com certeza é. Dizer se eu for culpado, que eu seja destruído fisicamente, demonstra uma audácia que beira a loucura. Exige um nível de certeza e de integridade quase impensável hoje em dia. É verdade. A nossa primeira reação diante de uma crítica é esconder as pequenas falhas, abafar os detalhes inconvenientes. Porque ninguém tem um histórico perfeito, né? Mas ele faz isso com uma clareza incrível. O que revela que, em relação àquela acusação específica espalhada por Cushi, a consciência de Davi estava cristalina. Não tinha margem para dúvida. E a genialidade do texto está justamente na função dessa consciência limpa. Como assim? É que ela não serve só para ele dormir tranquilo à noite. A análise mostra que essa integridade comprovada pelo juramento funciona como a base jurisdicional para o próximo passo dele. Ah, sim. O atestado de pureza dá a ele a confiança necessária para convocar uma instância muito superior. Exato. O poema faz uma transição monumental nos versículos 6 a 11. Porque Davi percebe que não ia adiantar nada buscar os tribunais terrestres,
que já estavam todos corrompidos pela influência de Saul. Então ele faz o que qualquer um que está esgotado por um sistema corrupto sonharia em fazer. Ele ignora a primeira instância ali e leva o caso direto para o Supremo Tribunal Federal do Universo. Muito bom. E ele pede para que o próprio Deus assuma a cadeira de juiz. Ele usa verbos de ação fortes, não é? Levanta-te e desperta. O comentário de Ross observa que essas palavras têm um propósito retórico claro: instigar a divindade a agir publicamente. Davi não quer que o caso seja arquivado em segredo? Ele quer a Assembleia dos Povos acompanhando. Ele quer o tribunal divino reunido à vista de todos. E é aqui que nossas fontes destacam um elemento teológico de muito peso. O uso dos títulos divinos. Exatamente. No versículo 17 e implicitamente nos versículos 8 e 10, ele invoca o título Altíssimo. Que denota uma posição soberana e muito exaltada, né? Sim. E o comentário do Ross traz um fato estatístico fascinante sobre isso. Essa é a primeira de 23 ocorrências deste título específico em todos os Salmos. Nossa, e aparece 3 vezes só nesse poema curto? Isso. E a escolha não é acidental. Ao chamar Deus de Altíssimo, ele declara um fato. Existe uma autoridade que está infinitamente acima do estado que o persegue, acima de Saul e das mentiras de Cuxi. É o juiz supremo de toda a terra. A palavra final. Irrevogável. Mas, ao destrinchar essa figura do juiz supremo, eu me deparo com um aparente paradoxo nas nossas fontes. Qual seria? A NAA e o comentário de Ross apresentam 2 facetas de Deus aqui. No versículo 10, ele é um escudo, uma barreira protetora que salva os retos de coração. Certo. Mas logo no versículo seguinte, o texto descreve esse mesmo Deus como um juiz justo, que sente indignação todos os dias, ou se ira todos os dias. O contraste chama a atenção. Para a mente moderna, a ideia de um juiz constantemente irado soa tóxica, quase como um descontrole emocional, uma postura vingativa. Como é que as fontes conectam os pontos entre essa ira diária e a imagem de um escudo protetor? Essa é a tensão central que resolve o lamento todo. E as fontes lidam com isso desfazendo justamente essa nossa visão moderna e caricata da ira divina. Então não é um ataque de nervos cósmicos. De forma alguma. A indignação mencionada no versículo 11 é uma resposta jurídica e moral estritamente direcionada à injustiça. É uma reação à maldade implacável. E por que isso se harmoniza com o escudo? Porque se Deus fosse apático, se ele visse a calúnia destruindo a vida de um inocente e simplesmente desse de ombros, ele seria um juiz corrupto, ou no mínimo negligente. Ah, entendi. Isso muda totalmente a perspectiva. Muda, né? Um juiz que não sente uma profunda aversão pela maldade simplesmente não tem capacidade de proteger ninguém. A verdadeira crueldade aí seria a apatia. Precisamente. Para quem está sendo devorado por difamações, a maior garantia de segurança é saber que o tribunal cósmico não tolera a injustiça. A ira é a ferramenta que garante que o mal não passa despercebido. Exatamente. A Bíblia de Estudo NAA pontua muito bem isso. O projeto do Juiz Altíssimo é colocar a ordem do mundo de volta no lugar. O conforto do oprimido nasce da certeza de que a maldade causa indignação em Deus. Faz todo sentido. E tendo convocado esse juiz, a discussão nos versículos 12 a 16 transita para como essa justiça é executada na prática. E aí as fontes nos revelam uma dualidade fascinante. Sim. De um lado, tem uma intervenção militar bem direta, do outro, soa mais como uma punição natural, uma justiça poética. A linguagem militar que Davi adota é gráfica, né? Deus é descrito como um guerreiro se preparando para a batalha. O texto diz que ele afia a espada, arma o arco, prepara setas inflamadas. Um arsenal completo contra os ímpios. O Rosa explica que isso representa os decretos ativamente destrutivos de julgamento. O juiz não está só emitindo nota de repúdio, ele está se armando para destruir o sistema de maldade. Essa é a parte ativa. Mas a segunda imagem é que me pega, porque é uma mecânica quase passiva de retribuição. Onde o próprio mal engole a si mesmo.
Exato. O texto diz que o ímpio cava um buraco e cai na própria cova. A maldade recai sobre a cabeça dele. O comentário de Ross liga isso muito diretamente ao princípio do olho por olho, a retribuição exata. A gente sempre brinca com essa ideia lembrando daqueles desenhos clássicos, sabe? Quais? Tipo o Coiote e o Papaléguas. O coiote passa horas construindo aquela armadilha complexa e, no fim das contas, a bigorna cai na cabeça dele. Ah, exato! É uma ótima metáfora. E além da ironia, tem uma verdade estrutural profunda aí. A maldade é autodestrutiva por natureza. Manter uma calúnia exige um esforço monumental. A cova vai ficando mais funda e o próprio caluniador cria a instabilidade que faz ele desmoronar. E a justiça divina muitas vezes permite que essa arrogância siga seu curso natural rumo ao abismo. Mas isso me surpreendeu bastante. No meio desse poema todo sobre espadas e setas inflamadas, tem um detalhe na Bíblia de Estudo NA que muda tudo. O alerta implícito no versículo 12. Isso, a condicional. Se alguém não se converter. É uma pausa absurda. Quebra totalmente o ritmo, né? Sim, do nada, surge um convite gracioso para o inimigo mudar de lado. Uma porta de saída de emergência para o opressor. E as notas de estudo enfatizam muito isso. A justiça de Deus não é cega, nem implacável a ponto de rejeitar a restauração. Todo o arsenal está apontado, sim, mas o gatilho é contido pelo convite ao arrependimento. Se o perseguidor se converter, o ataque é suspenso. E é bom lembrar que conversão aqui não é só dizer um sinto muito superficial. Não mesmo. No contexto bíblico, é uma mudança de direção. É dar meia volta, sair da linha de tiro e se alinhar de novo com a ordem reta. Uma oferta de anistia no meio da guerra. E é essa compreensão da natureza misericordiosa de Deus que permite a Davi alcançar a resolução espiritual que a gente vê no final do poema. Que é a nossa próxima e última parada. O versículo 17. O encerramento dessa jornada emocional. O homem que começou o texto aterrorizado termina com uma adoração serena. Ele diz que vai louvar o Senhor pela sua justiça. Mas aí fica uma dúvida, observando a linha do tempo. A libertação já tinha acontecido. O Cushi já tinha confessado a mentira. O Ross levanta exatamente esse ponto, e a resposta é não. O louvor acontece antes de a libertação ser fisicamente manifestada. Ele ainda é um fugitivo morando em cavernas. Nossa. O que mudou não foram as circunstâncias, mas a convicção interna dele de que a justiça divina já estava decretada. É uma confiança absoluta no propósito da justiça divina. E isso é poderoso para quem nos ouve hoje. Para qualquer pessoa lidando com críticas infundadas ou se sentindo caçada, as fontes garantem que a integridade é o melhor escudo e que há um juiz vendo tudo e colocando o mundo em ordem. E isso nos deixa com uma reflexão provocativa final. Qual? Considerando que Davi confiou plenamente em Deus para vingar a reputação dele, como a gente enxerga a nossa cultura hoje? Essa nossa obsessão por cancelar os outros na internet, buscar vingança imediata a cada ofensa. O tribunal da internet. Será que isso não revela, no fundo, uma falta de confiança em uma justiça superior e definitiva? Se a gente acreditasse mesmo no juiz perfeito, a gente seria tão obcecado em ser o carrasco dos outros? Uau! É um pensamento para a gente mastigar ao longo da semana, sem dúvida. Entender o peso das nossas reações diante da injustiça muda a forma como caminhamos pelo mundo. Agradecemos imensamente a cada um que nos acompanhou nesta jornada de conhecimento. E como sempre desejamos para encerrar este momento, Deus abençoe todos os ouvintes.